Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Eu, com muito orgulho, falo nosso porque se não existisse você, não teria necessidade desse canal. Então, eu sou simplesmente uma via de transmissão. Você é quem faz as conclusões, né? E eu aguardo sempre de você o seu comentário, né? O seu like, se você gostou, se você não gostou. Enfim, eu procuro trazer assuntos da mais alta relevância, né? Dentro da área da manutenção mecânica industrial, tomando como base aí, né? Os assuntos que são relacionados a segmento sucroalcooleiro. Para mim é um enorme prazer tê-lo aqui, prestigiando o meu trabalho, né? Para você que já me conhece. E para você que não me conhece, é um enorme prazer tê-lo aqui. Espero que você goste do que você vai ver e ouvir, né? Se você ainda não conhece os meus vídeos, é muito simples você buscar as informações nas quais eu já apliquei, né, nos meus vídeos. Vai lá no YouTube, na lupinha, Haroldo Passe Filho, Haroldo com H, Haroldo com L, Passe, P-A-C-C-E, 2 Cs da cebola, Haroldo Passe Filho. Você vai encontrar todos os vídeos nos quais eu já comentei até agora. Espero que você goste e com isso você se inscreva no canal. Isso me deixa muito satisfeito, né? Que é o retorno do meu trabalho e a sua satisfação. Tá certo? O retorno do meu trabalho é a sua satisfação. E uma forma de eu saber a sua satisfação é você dando o seu like, fazendo algum comentário, né? Indicando esse canal para outras pessoas, se assinando, né, no canal, né, se inscrevendo no canal. Essa é uma forma de eu saber se eu estou atingindo o meu e o seu objetivo em assistir os meus vídeos, tá ok? Então hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos nos quais tem uma importância muito grande dentro do campo de usina de açúcar e álcool voltado à moenda, né? É sabido por nós que muitas das usinas já estão terminando sua safra e aquela que não está terminando a safra está bem próximo já do seu final, né? Então nós vamos falar hoje sobre preparação para montagem e graminhagem de moenda. É um assunto bastante importante. E tendo como um subtítulo, disponibilidade em dispositivo e ferramentas versus planejamento de equipe e tempo. Por que eu digo isso, né? É claro, o nosso ano ele tem 12 meses. E as nossas safras, elas estão vindo cada vez mais longas e as nossas entre-safras cada vez mais curtas. Então, veja bem, dentro de 12 meses, muitas usinas aí, a maioria delas, estamos tendo aí 3 meses, 4 meses de entre-safra, ficando aí de entre-safra, ficando para a safra aí a maior fatia do bolo, que seria em torno de 8 a 9 meses. Quer dizer, as empresas elas vêm crescendo, elas vêm, né, se modernizando, vêm dando oportunidades para todos os colaboradores, mas o tempo não tem como mudar, não é mesmo? O tempo não tem como mudar. Nem por isso nós vamos cruzar o braço e falar, vamos parar com isso que não dá mais, né? Não dá mais para trabalhar em usina não, porque 4 meses de safra não dá para fazer a manutenção. Não. Eu acho que, veja bem, a dificuldade, isso aí nós temos que ter praticamente para tudo, tá certo? A dificuldade é um momento de aprendizagem, tá certo? E esse momento em que nós estamos vivendo agora, né, a evolução da cana de açúcar, da cana, da planta, né, elas estão, a área agrícola está de milhões de vezes de parabéns, ela vem se evoluindo de uma forma fantástica, né? Tanto é que o gargalo nosso hoje numa usina de açúcar e álcool é o tempo de entre-safra, né? Nós não podemos fazer nada mais ou menos, porque na safra esse mais ou menos vai ter um custo muito maior, tá certo? Então nós temos que conciliar, né, o nosso tempo curto de manutenção com
grande número de máquinas e equipamentos a serem revisados, né? É sabido por nós que a usina de açúcar não é como um carro que você só leva para fazer uma revisãozinha, faz uma lavaria, não, muito pelo contrário, ela trabalha com uma matéria-prima, onde essa matéria-prima ela traz alguns desgastes nos nossos equipamentos que forçosamente nós temos que fazer a manutenção, que não é possível você parar a safra, lavar e deixar para a safra, não, você tem que fazer alguma coisa. Mas então nós vamos lá. Para que a gente vença, né, ou essa compatibilidade de tempo com a manutenção, nós temos que começar a olhar os detalhes das situações. Que detalhes são esses? Nós temos que ser proativos, nós temos que usar a nossa proatividade, tá certo? Nós temos que buscar alternativas. Eu trabalhei em empresa onde é normal isso daí. Chega na época de entre safra, ela fazia divisão de 2 a 3 turnos por causa de ponte rolante. Então, a própria situação está nos dizendo, olha, a sua entre safra você tem que usar da sua proatividade, senão você não vai fazer uma boa manutenção. Isso daí é muito claro, tenhamos isso daí como uma coisa gravada na nossa mente. Então, nós temos que fazer um planejamento do quê? Dispositivo, nós temos que ter dispositivo para ele trabalhar para nós. Dispositivo, ferramentas, né? Hoje nós temos ferramentas fantásticas aí, que ao mesmo tempo que ela está te fazendo alguma coisa, ao mesmo tempo ela já está te dando um acabamento, quer dizer, você entende? O seu tempo é muito maior, a qualidade do seu serviço é muito melhor, tá certo? Ponte rolante, nós temos que ser proativos para a utilização de ponte rolante. E por que não criação de pórticos? É uma ferramenta muito importante, afinal de contas, né, se você tem uma ou duas pontes rolantes, quer dizer, para uma moenda, se você for ver, até pouco, porque muitas vezes você está num barracão, dependendo da sua ponte rolante, ela está lá na moenda, tirando alguma peça, alguma coisa, porque hoje na moeda 10% você pega com a mão, 90% é tudo ponte rolante, não tem como, né? É uma máquina fantástica, é para isso que ela é bruta, tá certo? Então a manutenção tem que ser muito bem feita para justificar, né, a sua potencialidade, para justificar a força que você tem, que ela tem, tá certo? Então vamos lá. Muito bem. Se você tem 3 turnos, então significa que você tem um número considerado de profissionais, aonde você pode começar aí, né? Eu só vou fazer esse comentário porque faz parte do meu trabalho, isso aí todo mundo já faz, né? Fazer uma divisão, né? Por exemplo, eixo, camisa e flange, você tem uma equipe que vai cuidar disso. Castelo, cabeçote lateral e cabeçote hidráulico, você tem outra equipe que vai cuidar disso. Casquilho, porta-mancais e placas de castelo, outra equipe que vai cuidar disso. Você tem bagaceira, suporte de bagaceira, pentes inferiores e superiores, outra equipe que cuida disso. Quer dizer, você com praticamente 5 equipes, você tomou conta da sua área de moenda. Tá certo? Resta agora fazer o quê? Criar ferramentas, criar condições para que esses profissionais venham a ter aí, né, um trabalho mais seguro, né, com mais confiabilidade naquilo que ele está fazendo, né, com um tempo que não venha judiar dele, tá certo? Afinal, durante a safra ele trabalhou, né, a safra toda à noite, num período à tarde, da tarde à noite, quer dizer, chega na intersafra, esse cara tá de novo aí, quer dizer, isso daí eu acho que sempre vai existir, porém vamos ver se a gente faz ele de uma forma melhor, tá certo? Então vamos lá. Muito bem. Há vídeos atrás eu fiz alguns comentários referente ao tipo de manutenção, aos problemas que a sua moenda pode ter, né, pode ter causado durante a safra, e agora chegou entre safra, tá certo? Chegou entre safra, então eu até já fiz alguns comentários sobre algumas providências a serem tomadas de entre safra. Então nós vamos começar por aqui, tá certo? O nosso primeiro passo para a entre safra
é isso daqui. É muito importante que a gente faça uma inspeção geral em líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom em eixo de camisa de moenda, né? Inspeção na região do quadrado, na região do alojamento de rodete, né? As chavetas, tá certo? E o assento da vedação do mancal, que seria esse aqui, esse colarinzinho aqui, ele sofre um pouco de abrasão, precisa estar sempre em ordem. E tem a própria manga de eixo. A manga de eixo, durante a safra, ela pode sofrer alguns danos aí, que muitos deles são permissíveis, ainda você não tomar uma ação sobre ele, mas alguns deles você tem que tomar uma ação. Ação essa que muitas vezes você tem que botar solda no seu eixo. Então, eu vou fazer um comentário aqui que não é uma coisa que saiu da minha cabeça. A Copersucar já trabalhava com essa informação para nós. O seu eixo é um SE 1045, ele está tratado, beneficiado, né, forjado, tudo certinho, é um eixo conforme a descrição pedida pela engenharia. Então, muito bem. Então, é permissível que a sua manga de eixo, se ela sofreu aí um desgaste, um risco, alguma coisa, que você rebaixe essa manga de eixo em até 3 milímetros no diâmetro. Isso significa que se você teve danificou seu eixo aí e que com 1 milímetro você pode eliminar essas falhas, você pode fazer sem medo, que não tem problema. Esse eixo, ele permite que você faça isso. De uma moeda 66 até uma 84, esse valor aí você pode considerar ele 3 milímetros menor no diâmetro, tá certo? Com isso, é muito importante que você tenha aí, por exemplo, um jogo de mancal com o seu menor diâmetro possível, que seria qual? Vamos falar de uma moeda 78, 457 milímetros é o diâmetro original de uma manga de eixo de uma moeda 78. Então até 454 milímetros ele pode trabalhar tranquilo. Então você pode ter no seu estoque casquilho de moeda com ele fechado com 454 milímetros. Se você rebaixou 1 milímetro somente o seu eixo de 457 para 456, é uma questão de você fechar o seu mancal, levar ele no torno e fazer uma pequena usinagem nele para o diâmetro do eixo, no qual ele vai ficar sem você ter que pôr solda nele. Quer dizer, você vai gastar o que aí? 1 hora para fazer esse tipo de trabalho? É uma forma de você economizar com solda, economizar a vida útil do seu material e também, né, com um mancal você pode atender aí 3 situações de 454 a 457 milímetros. Tá ok? Espero ter sido claro com isso. Outra coisa também, né? O seu colarinho é muito importante que você faça uma boa revisão nele. E você providenciou aquela junta de borracha que nós comentamos, que ela vai entre o colarinho e a camisa, para que evite de entrar caldo aqui e esse caldo venha na sua manga de eixo? Eu espero que sim. Se você fez isso, parabéns. Outra coisa, o picote o chapisco e o picote da sua moeda, você vai fazer na usina ou ele já vai vir pronto? Então, se você for fazer na usina, é muito importante que você tenha conhecimento desse daqui. Esse aqui é até uma tabelinha, né, que eu coloquei. Por exemplo, um friso de 2 polegadas por 35 graus, ele tem de altura, né, ele tem a sua altura 62 milímetros. 2 polegadas por 45, 47, 1,5 por 35, 42, 1,5 por 45, 34, 1 por 35, 27 e 1 por 45, 21. Muito bem. Então vamos tomar como exemplo um friso de 2 polegadas por 35 graus. Um friso de 2 polegadas por 35 graus, ele tem uma altura final de 62 milímetros. Isso significa que se você for fazer a preparação da sua camisa com solda, picote e depois o chapisco na usina, você tem que receber ele com o fundo correto, de acordo com o diâmetro que você vai pedir. Vamos dizer, 1000 menos 124 milímetros é o fundo do seu dente. Isso aí está certo. Agora, o diâmetro externo, ele tem que vir 5 milímetros menor. Por que 5 milímetros menor? Porque você vai aplicar aqui uma base e uma sobbase para depois o picote. Quando você aplicar a sua sobbase, você já caiu no 62 milímetros, que é a altura do
seu friso, a altura original do seu friso. Aí você faz o picote e faz o travamento. Muito bem? Então, esse daqui. Agora, para você fazer essa medição aqui, há tempos atrás nós fizemos um comentário sobre uma ferramenta muito importante, né? Que é essa ferramentinha aqui, né? Aqui você tem esse parafuso, ele tem um pontiagudo, onde você coloca ele nessa região e você pega a altura do seu friso. É uma ferramenta espetacular, simplesinho de fazer. Eu até deixei aqui um croquisinho, não deixei medida porque você é o cara, tá? Você tem condição de fazer isso daí, tá ok? E você tem também a sua camisa superior, né? Onde você tem que fazer a preparação do seu flange. O seu flange ele tem aqui uma vida útil, que seria o que? A espessura dele. Se ele for muito fino, ele vai entortar. Então existe aí uma classe de tolerância para que você utilize esse flange, tá ok? Então, muito bem. E nós vamos falar aqui também da face da camisa, tá? Vamos lá para um outro comentário aqui. Também é muito importante que você tome as providências do que? Tenha em sua mão o projeto da sua camisa de moenda, do seu eixo de moenda, aonde você, com o auxílio de um esquadro, que nós já comentamos isso, você coloca esse esquadro aqui, ele tem um 45, que é para não ter contato com o raio da manga de eixo, né? Você encosta ele aqui no encosto do mancal, onde você toma essa medida da face do esquadro na face da camisa, da face do esquadro na face do centro da sua camisa. Tem que bater de acordo com o seu projeto, seja exigente. 1 milímetro é 1 milímetro. Esse 1 milímetro na safra, ele não vai ter um mês para chegar a 1 milímetro, né? Ele já chegou. Ele vai ter aí mais 15 ou 20 dias para chegar a 2 milímetros. Mais 15 dias para chegar a 3 milímetros, quer dizer, você está adiantando os desgastes da sua moenda. Seja exigente, exija que a sua moenda inicie a safra na forma, de forma padrão, vamos falar assim, tá ok? Vamos lá. Outra coisa, você recebeu a sua camisa da pessoa, da empresa que foi fazer a frisagem aqui do friso, né, do friso da sua moenda. Opa, vamos virar aqui. Do friso da sua moenda, tá certo? E como é que veio aqui a região da face da sua camisa? Se ela for uma superior, ela veio praticamente polida essa face, ou ela veio com aquelas ranhuras fortes? Ela veio com essa parte pintada? Então é muito importante que antes que essa camisa vá, você faça suas exigências. Você quer a sua camisa aqui na região polida e que não passa, por exemplo, tinta não. O máximo que ele pode passar é aquela tinta de traçagem, que aquilo ali, acho que tem 1 milésimo de espessura, tá? Para proteger a face da sua camisa aqui, tá ok? Vamos lá para outro. Então, tomando aquelas providências ali, você já está com a sua camisa de moenda pronta para, né, começar a sofrer já as suas intervenções para ajuste de mancal, uma série de coisas. Vamos lá. A outra parte seria o que, né? Seria castelo, cabeçote lateral e cabeçote hidráulico. O que você tem que olhar num castelo? É claro, as condições da mesa, tá certo? E também uma coisa muitíssimo importante, pessoal: partícula magnética, líquido penetrante nas regiões, né, aqui do centro do seu castelo, tá? Aqui você tem o cabeçote lateral, onde você tem um rabo de andorinha, que é ele quem faz a fixação do seu cabeçote hidráulico no castelo. É importante que se faça uma partícula magnética, um líquido penetrante na região, para ver se não está havendo nenhuma trinca. Não só no castelo, como no próprio cabeçote hidráulico. Também você fazer essa aplicação desses produtos, tá certo? São aplicações não destrutivas, ensaios não destrutivos, tá ok? Então, com isso você vê também as suas folgas de ajuste dos seus cabeçotes laterais nessas regiões, para ver se não tem folga, e se tiver tem que eliminar, porque senão você corre o risco de transferir, né, essa folga aqui para formação de trincas no seu castelo. Muito bem, feito tudo isso, uma equipe cuidando já do seu cabeçote hidráulico, na parte interna dele, camisa, né, enfim.
fazendo todas as suas manutenções. Vamos lá. Agora nós vamos entrar aqui numa parte muitíssimo importante, muitíssimo importante. Nós temos que dar aqui uma certa ênfase muito forte a isso daqui. Me refiro a mancais, né? Mancais de bronze. Nós precisamos de alguma forma conhecer os nossos mancais. Termina uma safra, como é que eles estão, né? Não é simplesmente lavar, tirar aquela graxa, aquele óleo preto e tá bom, vamos não. Você tem que fazer um teste hidrostático na sua serpentina de água, para ver se não está tendo vazamento, para ver se ela não está rompida, enfim, né? Tem que fazer um teste hidrostático. Outra coisa, você tem que ver como é que está o interno do seu casquilho. Ele está ovalizado, não está? Está com muita folga? Ele sofreu uma dilatação? Como é que você faz isso? É muito simples, mas também não é tão simples assim, precisa ter alguns critérios. Você pega aqui, por exemplo, vamos falar nos dois casquilhos inferior das camisas de entrada. Então, dois casquilhos, lado direito e lado esquerdo, você vai fazer o que? Você vai fechar um contra o outro. Fechou. Eles são simétricos, eles permitem que faça isso. Uma vez fechado, você tem condição de fazer o que? Fazer a medição. Você com o compasso interno, você tem condição de fazer a medição em todo o seu mancal. Tanto você vê como é que está o sentido de ovalização, alguma coisa, ou até mesmo folga, né? Porque de uma moeda 66 até uma moeda 84, você pode considerar uma folga aí de 1 milímetro a 1,3 a 1,4 milímetros no diâmetro, tá certo? 0,7 milímetros a 0,75 milímetros no raio, né? Ah, mas como é que eu vejo isso? Uma forma é essa, é fechar. Você pode também criar um gabarito identificado, marca lá o diâmetro do seu eixo, 457 milímetros, por exemplo. Então você faz aqui um gabarito, uma chapa de 3/8 de espessura com 457 milímetros, que é o diâmetro do seu eixo. Uma vez o seu mancal fechado, você pode pegar esse gabarito aqui e passar ele dentro do seu mancal. Você vai vendo, né, com calibre de lâmina, você pode ir colocando, vendo, né, como é que está a folga do seu mancal. Essa é uma forma. A outra forma seria isso daqui. Você tem o seu porta-mancal inferior, que é muito importante você também saber como é que está a condição dele. Nós já fizemos algum comentário que é importante que a base do seu porta-mancal seja em torno de 5 milímetros, mais larga, maior do que a largura da mesa do seu castelo, tá certo? Para você ter condição de trabalhar axialmente. Você faz também aqui um outro gabarito, considerando pelo seu desenho, qual que é o diâmetro externo do seu casquilho, onde ele vai se alojar aqui. Faz um gabarito nesse diâmetro, coloca ele aqui, vê se ele está em ordem, se ele não sofreu corrosão, alguma coisa, ou se ele sofreu algum esforço que ele chegou a ovalizar. Isso tudo você tem que conhecer a altura desse furo em relação àquele embiguinho que tem no seu mancal. Você pode criar um outro gabarito de chapa de 3/8 com o diâmetro do seu eixo. No bipartido você pega esse gabarito, coloca ele no seu mancal. Nós não estamos falando que ele tem que ter uma folga entre 0,75 milímetros, de 0,7 a 0,75, você pode pegar uma lâmina aí, duas lâminas de 0,7 décimo, que seria o quê? Uma latinha de eletrodo, ela tem 3 décimos, duas latinhas são 6 décimos, tá certo? Você pode pegar duas latinhas dessa, colocar uma nessa região aqui e outra nessa região e põe o gabarito em cima. Você já vê como é que está a folga dele. Então existem algumas formas, né, de você checar essa folga. Como também no seu próprio porta-mancal superior, ver como é que está o alojamento do seu casquilho, se ele está em ordem, tá certo? A sua placa, ver se ela está perfeita, né? Está com o côncavo e o convexo aqui perfeito para recebimento do êmbolo do seu pistão. Tudo isso daí é coisas que é possível se fazer, tá certo? E outra coisa, esse aqui eu fiz um desenho, talvez ele pode estar até um pouco mais adiantado do nosso comentário, mas se falando em mancal, muitas vezes durante a entre-safra, sua moeda ela está tudo lá no barracão e todo o serviço é feito no barracão, tá certo? A sua montagem de flange, ajuste de mancal no eixo, enfim,
você pode criar aqui um pórtico de cantoneira. Tem gente que faz até um pórtico de tubo de 4 polegadas, Schedule 40, tá certo? Não precisa ser uma coisa enorme. O máximo de peso que ele vai pegar aqui, vamos considerar aí, chutando alto aí, 1000 quilos, tá certo? Então, esse V aqui do pórtico, ele pode ser mais aberto, onde ele encavala muito bem numa camisa de moenda. Você precisa de moenda para você ajustar um casquilho de bronze no seu eixo, né? Pega ele, levanta, coloca no eixo e faz um movimento radial para você ver o contato dele. Você não precisa da ponte rolante. A ponte rolante muitas vezes está lá na moenda, você fica aí meia hora, 1 hora, 40 minutos esperando a disponibilidade da ponte para fazer isso. Aí você faz, tira ele, coloca na bancada, ajusta, ao você esperando a ponte de novo. Então, se você tem um pórtico, ele também te auxilia você até tirar ou montar o flange na sua camisa. Terminou a safra, você vai desmontar seu mancal, você precisa da sua moenda, da sua ponte rolante, você pode utilizar o seu pórtico. Quer dizer, o que é um pórtico para uma usina de açúcar, onde ela vai ganhar tempo com ponte rolante? São proatividades que nós temos que ter, criar ferramentas, criatividade de ferramentas, para quem vai ganhar somos nós mesmos, né? A nossa segurança vai ser bem melhor, né, do que uma ponte rolante. De repente o rapaz precisa ir no sanitário, e aí a ponte rolante está parada. Mas tem minha ponte rolante, ela até por controle remoto, mas é qualquer um que pega a ponte rolante, ou você tem uma pessoa que ela recebeu orientações, cursos para isso, ela é credenciada para pegar uma ponte rolante, ou qualquer um pega? Então tem tudo isso a ser analisado, tá ok? Então vamos lá a mais um comentário. Pessoal, o nosso vídeo já está chegando a quase 27 minutos, eu me preocupo com esse tempo, que de repente pode dar um corte aí, e eu perdi o vídeo. Então esse aqui será a última explanação. Depois eu vou fazer um outro vídeo, aí nós vamos entrar na traçagem de moenda. É um assunto mais que requer um pouco mais de didática no falar. Então vamos lá. Bagaceira, você tem uma equipe cuidando de bagaceira. Como é que está a sua bagaceira, o assento do seu pino excêntrico na sua bagaceira? Você já viu a folga, que no máximo é 1 milímetro? Tudo isso aqui é uma coisa que você tem que ver. A sua bagaceira, né? Você recebeu ela, você criou um gabarito do perfil da sua bagaceira. O seu projetista, quando ele te entregou o traçado da moenda, ele também te entrega onde está o centro da sua bagaceira. Então você coloca esse desenho com gabarito frontal à sua bagaceira e já faz a traçagem do centro da sua bagaceira. Esse centro você vai precisar quando você for fazer a graminhagem da sua moenda, tá ok? Isso daí é muito importante. Então são alguns assuntos: tirar o centro da sua bagaceira, conferir se realmente ela está conforme o projeto. Outra coisa, a sua bagaceira, o encaixe dela aqui, ele tem que ser a altura daquele encaixe dele, que ela tem, né? Que eu me refiro a isso daqui, ó. Ela tem que ser menos alta do que o suporte da sua bagaceira, que afinal de contas a bagaceira que encosta no suporte é aqui e não aqui, tá ok? Então tudo isso é um ponto a ser observado. Então nós chegamos aí até a bagaceira, tá certo? Nós já estamos com 28 minutos. Eu vou encerrar esse vídeo até nessa parte, mas eu já vou criar um outro vídeo onde nós já vamos entrar em traçagem de moenda e a transferência do projeto da sua moenda para o castelo. Como é que você faz isso? Tá ok? Então obrigado pela sua atenção, por assistir esse vídeo até agora. Se você ficou, é porque você achou relevante esse assunto. Eu agradeço pela sua companhia. Te espero no próximo vídeo, que deverá ser bem rapidinho. Quer dizer, eu terminando aqui eu já começo outro, mas para mim lançar talvez demore aí um meio período, tá ok? Então fique com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.